Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Java orientado a objetos. Nesta aula, nós vamos estudar a inicialização de objetos. Toda vez que um objeto está sendo criado, nós temos a possibilidade de executar um método construtor, a fim de executar algumas rotinas ou então inicializar algumas variáveis já na criação do objeto. Isso porque toda classe, por definição da linguagem, sempre terá um método construtor. Assim, o método construtor sempre deve possuir o mesmo nome da classe e pode, se bem entender, conter parâmetros a fim de inicializar os membros da classe. Toda vez que a classe for criada, obrigatoriamente o método construtor será invocado. O método construtor não pode retornar nenhum valor, até porque o mesmo irá retornar a instância que está sendo criada. Assim, como nós fizemos na aula passada quando nós criamos o objeto janela, nós temos que a instrução new, ela invoca o método construtor da nossa classe janela, que no caso, como a gente pode ver, é esse método aqui mesmo. Então a nossa instrução new, ela invoca o construtor da nossa classe. Quando o construtor acabar de executar, será retornado a instância do objeto criado. Logo, nós temos a possibilidade de armazenar essa instância em uma variável do mesmo tipo da classe que nós estamos criando, ou então em alguma interface que foi implementada nessa classe. Essa é a principal razão de um construtor não poder retornar um tipo, ou seja, o construtor da nossa classe já retorna um dado por padrão, só que não é um tipo de dado que nós manipulamos diretamente aqui no Java. Então nós temos que a instância ela é atribuída à nossa variável. Dessa forma, nós vamos conseguir fazer referência várias vezes ao mesmo objeto, simplesmente fazendo uso da nossa variável. Então, como nós já vimos, nós podemos utilizar o construtor para inicializar os nossos objetos. Porém, isso é facultativo, e caso não o façamos, a máquina virtual do Java irá atribuir valores pré-definidos aos nossos tipos primitivo e às nossas variáveis de instância. Por padrão, as variáveis de instância serão implicitamente inicializadas e o valor atribuído será null. Já com os tipos primitivos, nós vamos ter que os tipos numéricos, como por exemplo, o tipo float, o tipo double e o tipo int, eles vão receber 0 por padrão. As nossas variáveis do tipo boolean vão receber false e os tipos numéricos receberão o valor 0. Então nós temos que qualquer objeto que nós criarmos irá possuir o método construtor. Ainda que a gente não o define explicitamente, a nossa máquina virtual irá tratar de fazer essa tarefa. Um outro método que sempre será invocado é o método destrutor. Esse método será invocado antes do objeto ser marcado para reciclagem. Porém, raramente nós vamos utilizar o método destrutor aqui no Java. Isso porque a máquina virtual do Java se responsabiliza por desalocar a memória utilizada pelos nossos objetos. Porém, em algumas poucas situações, será necessário implementar o método destrutor. Então agora, vamos ver na prática como a nossa máquina virtual inicializa nossas variáveis. Eu estou utilizando o mesmo projeto onde nós criamos a nossa classe janela. Então agora, vamos à nossa classe janela e vamos definir um outro método construtor. Ou seja, vamos sobrecarregar o nosso construtor. Então vamos dizer que nós queremos um outro construtor. Então nós temos que passar o nome da nossa classe, que no caso é janela. Vamos abrir e fechar parênteses. E agora vamos abrir e fechar chaves. Feito isso, vamos imprimir o valor das nossas variáveis largura e altura. Então vamos system.out.println e vamos dizer que nós queremos imprimir o valor da variável largura. Vamos colocar um ponto e vírgula e agora vamos executar o nosso projeto. Feito isso, vamos inicializar o nosso objeto utilizando agora o nosso construtor janela. Então vamos ir aqui no nosso método main, vamos marcar essa linha, vamos copiar e colar, vamos tirar agora a marcação e vamos dizer que nós queremos inicializar esse objeto com o nosso outro método construtor. Vamos mandar executar o nosso projeto e olha só, nós tivemos que o valor de retorno foi 0. De fato, nós podemos ver que o Java inicializou a nossa variável atribuindo o valor 0 a ela. Então nós temos que aqui no Java, nós não precisamos nos preocupar em inicializar as nossas variáveis de tipo primitivo. Isso porque o Java irá atribuir valores padrão para elas. Então agora, a título de estudos, vamos no nosso inicializador que não pede nenhum parâmetro e vamos definir outras variáveis. Então vamos definir uma variável boolean, vamos definir uma variável float de nome f e vamos definir uma variável double de nome d. Feito isso, vamos imprimir o valor dessas variáveis. Então vamos copiar e colar essa linha e agora vamos colocar o valor das nossas variáveis. Vamos dizer então aqui que é b, aqui é f e aqui é d. Vamos colocar algum texto que identifique para ser mais fácil a nossa leitura. Então aqui vamos colocar inteiro, aqui vamos colocar do tipo boolean, aqui vamos colocar do tipo float e aqui vamos colocar que é do tipo double. Agora, se nós observarmos, a IDE está mostrando que há erro nessas três linhas que nós acabamos de implementar. Ou seja, a IDE está nos avisando que as variáveis não foram inicializadas. Então, como a gente pode ver, a gente até é avisado que o valor não é inicializado. Porém, a própria documentação do Java traz que não há necessidade de nós inicializarmos as variáveis. Então, para que nós consigamos executar esse código, eu vou pegar essas variáveis e vou colocar elas no escopo da nossa classe. Então, eu vou copiar e vou colar aqui. E agora eu vou mandar executar. E como nós podemos ver, o Java imprimiu para a
gente os valores padrões, ou seja, a nossa variável inteira contém 0, a nossa variável boolean contém false, a nossa variável float contém 0.0, no caso ele trouxe no formato de ponto flutuante, e a nossa variável double contém 0.0 também. Então nós podemos ver que se nós esquecemos de inicializar alguma variável, ela irá receber um valor padrão. Por um lado, isso é uma vantagem, porém, isso pode vir a camuflar alguns problemas que talvez nós só iremos perceber quando o nosso sistema já estiver em produção. Isso porque os valores padrões que são atribuídos a nossas variáveis, eles podem em algumas ocasiões nos enganar. Então, é super importante prestar atenção aonde que nós estamos inicializando as nossas variáveis. Isso porque, como nós já vimos, o Java nem sempre irá reclamar que a nossa variável não foi inicializada. Logo, nós podemos ter em algumas situações que o valor 0 para o inteiro pode ser uma sujeira. Da mesma forma, nós temos que o valor false para a nossa variável boolean, ela também pode ser um problema. Ou seja, nesse caso nós vamos possuir sujeira nas nossas variáveis. E ter variáveis que contêm sujeira é o maior perigo para qualquer aplicação. Até porque, se nós estivermos trabalhando com banco de dados, esses valores serão enviados por padrão. E dependendo de como for o funcionamento dos nossos objetos, nós temos que esses valores que são definidos por padrão podem atrapalhar os nossos programas. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos sobre inicialização de objetos aqui no Java. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!